Boa noite. Pode ir. Tem gente lá no fundo, tá me ouvindo aí no fundo direitinho? Tá? Beleza, tranquilo. Aqui tá bem? Tem alguém que não está me ouvindo? Levanta a mão para eu ver, por favor. Ah, ninguém levantou a mão, é sinal que todo mundo me ouvindo, né? Bom. Tudo bem, gente? Boa noite. Vocês estão animados? Domingo à noite, o pessoal costuma, de domingo de noite, ficar em casa, assistindo... O que passa agora? Faustão, Silvio Santos... Fantástico. Tem alguém que lembrou? Está doido para ir para cá? O que tem no Fantástico de bom hoje? Nada. Costuma ter alguma coisa boa, de vez em quando, né? Tudo bem? Todo mundo bem? Um ali fez assim com a cabeça. Ó. A notícia ruim para vocês, amanhã é segunda-feira. Mas hoje é domingo, ainda tem bastante tempo pela frente, né? Tudo bem, gente? Vocês estão aqui de livre e espontânea vontade ou o dirigente aqui tem algum esquema aqui de meio nazista aí de arrastar vocês para cá? Não tem? Tem algum outro lugar que faz palestra domingo à noite? Tem? Tem mais uns loucos, quer dizer, mais o pessoal animado aí, né? Bom, bacana. Eu fiquei procurando, né? Onde tivesse, não achei, só achei aqui, né? Mas que bom. Tem, então, eu falei para ele, pode me convidar, porque domingo à noite é ótimo, porque assim você não fica na frente da televisão lá morcegando, né? E faz alguma coisa de útil, né? Parabéns por vocês que estão aqui hoje. Mas assim, eu não tenho muito hábito da palestra, né? Não sou muito bom com palestra, não. Eu sou bom em dar aula, que sou professor. Então eu gosto de dar aula. E a gente, quando dá aula, na faculdade a gente dá aula, a aula tem que ser interativa. Tudo bem? Ah? Agora começa... Fecha a porta ali para mim, faz favor. Obrigado. Tranca. Isso. Aí, obrigado. Pode ser? Não. Pode ser interativa? Então, assim, para começar, assim, vocês podem me interromper a qualquer momento. Ok? Tudo bem? Para perguntar o que quiser. Se eu não souber, eu falo para minha esposa aqui que ela responde. Ok. Ó, então eu vou precisar, para começar, eu vou contar a história para vocês. Depois que contar a história, eu vou precisar de 9 cobaias, quer dizer, 9 voluntários. Que me ajudem aqui a dar essa aula, pode ser? Então vai pensando quem vai querer ser aí. Só tem 9, tá? Então, na hora de levantar a mão, pensem bem, porque só tem vaga para 9. E eu já vou avisando para vocês. Esses 9, ou essas 9 pessoas, vão tudo direto para o nosso lar. Os católicos que estão aqui vão para o céu. Os evangélicos que estiverem aqui dentro, se é que tem algum, vão tudo para o paraíso. Os que me ajudarem, tá bom? Eu não fiz isso da última vez que eu dei essa palestra, ninguém quis participar. Então agora eu já estou usando para vocês saberem que eu tenho autoridade para prometer para vocês isso, tá bom? Ok. A historinha, provavelmente alguns de vocês já conhecem a história, okay. Mas eu vou contar de novo que é para poder resgatar o que eu vou falar hoje, beleza? Sobre o que nós vamos ver hoje, tá? Era uma vez uma corrida de sapinhos, sapos. Era uma estrada longa, tinha uma subida, uma descida, uma outra subida e a chegada. E eram vários sapinhos. E os sapinhos começaram a correr. E os animais do lado, começou a ver que o sapo, né, daquele pulinho, dava aquele pulinho. Na primeira subida, um monte deles já não conseguia. Aí eles disseram assim, começaram a dizer assim, eles não vão conseguir. Eles mal vão passar do primeiro. Nossa, coitado, o sapinho não vai conseguir subir, é muito íngreme. E o outro falava, está escorregadio, choveu ontem. Isso é quase impossível para eles. E assim os sapos foram desistindo. Alguns continuaram, subiram a primeira leva, desceram, começaram a falar, agora não vai, já estão cansados da primeira subida. Não vai ter condições. Eles vão desistir, não vai dar. E os 3, 4 sapinhos ainda conseguiram, desceram, mas já, eles falaram assim, agora acabou, estão esgotados, né? E naquilo ali ficaram para trás os dois, e um sapinho ainda continuou indo. E foi outra subida, falou, nossa, mas ele não vai conseguir, tadinho, ele está cansado, ele não vai dar. E ele foi, e chegou lá. Aí foi aquela festa, né? Para ele, por ter vencido a corrida, por ter sido o único que chegou. E os outros tudo foram ficando pelo caminho. Aí foram todos os animais lá cumprimentá-lo, né? Falaram, como que você conseguiu fazer essa façanha? Como que você conseguiu fazer essa façanha? Como? Fala para a gente. E ele ficava assim. Aí alguém virou e falou assim, ele é surdo. Preciso explicar? Não? Mesmo? Por volta do ano
460, mais ou menos, antes de Cristo, um grande homem chamado Sócrates teve um contato com uma cidade chamada Delfos. Ele era de Atenas. Ele teve contato com essa cidade através de um amigo dele. E nessa cidade, lá em Delfos, tinha um templo. E nesse templo tinha uma frase. A frase estava escrita assim, traduzindo do grego: conheça-te a ti mesmo e conhecerás os céus e os deuses. Esse amigo dele levou para ele essa informação, porque esse amigo dele foi até o oráculo daquela cidade e resolveu fazer a seguinte pergunta para o oráculo: qual é o homem mais sábio de Atenas? Ele falou assim: Sócrates. E ele voltou correndo para falar para o amigo dele: pode ficar tranquilo, porque o oráculo diz que você é o homem mais sábio que existe. Ele falou assim: tudo que eu sei consiste em saber que eu nada sei. Foi a resposta que ele deu para o cara. Mas o cara contou mais para ele, contou da frase. Ele foi ver de perto isso. E ele começou a falar muito disso. Mudou a vida dele. E mudando a vida de Sócrates, para quem não sabe, ele é o pai da filosofia. A doutrina espírita, gente, ela é embasada assim. O que é a doutrina espírita? Filosofia com bases científicas e consequências ético-morais. Quem está estudando o livro dos Espíritos vai ver isso. Então, filosofia. Então, o que nós estamos falando, o que nós vivemos, o que nós exercitamos dentro da casa espírita, é a filosofia espírita. Filosofia, saber, é gostar do conhecimento, gostar do saber. É a busca pelo saber, do gostar disso. Pessoas que gostam de aprender, de conhecer, de crescer com isso. E ele é o pai disso. Foi o cara que estruturou isso. Existiam filósofos antes de Sócrates, é claro. Mas ele foi a pessoa quem pegou isso e falou: é meu, vou destrinchar esse negócio chamado aí. E praticamente criou a ideia do que era filosofia. Deu nome para isso. E a partir dele, a coisa deslanchou com Platão e Aristóteles. Mas essa história do conhece-te a ti mesmo para Sócrates mudou a vida dele. Ele simplesmente começou a entender melhor o que era isso, o que era essa história, essa busca do autoconhecimento. Mas o que a história do sapinho tem a ver com isso? É que lá em Delfos, quando eles diziam isso, quando escreviam isso como frase em destaque, o povo da cidade, naquela época, era muito maledicente, como somos hoje ainda. Ou aqui não é assim? Como é que está Rio Preto hoje? Fofoca. Tem menos fofoca do que tinha antes ou continua igual? Quem mora muito tempo em Rio Preto? Eu sou de uma cidade pequena. E a gente sabe que sabe aquela história do vizinho? Todo mundo conhece a vida de todo mundo? Não basta conhecer a vida de todo mundo, eu tenho que contar. Não basta contar da vida de todo mundo. Porque às vezes o que eu vou contar não tem graça, o meu vizinho é sem graça. Então eu dou uma ajustada. Já viram isso? Não. Aqui não acontece isso, aqui em Rio Preto. Acontece não? Sim. Tem um dando risada aqui, não. Ela falou que não. Aqui o pessoal não é maledicente, isso fica lá em Delfos só, né? Então a história do sapinho, Delfos, quando falava isso, eles diziam o seguinte: ouça o teu coração e siga a tua divindade. Para de dar ouvido para as coisas ruins, porque tem muito mal no mundo, eles falavam. Então, se a gente começa a conhecer a gente mesmo, a gente começa a explorar coisas melhores na vida e não fica dando trela para aquilo que não interessa. Que é o caso da história do sapinho. Aquele sapinho venceu a corrida porque ele não ficou ouvindo a negatividade que estava à volta dele. Perfeito? Tudo bem? Ok. Mas eu não vim falar a minha palestra, se vocês perguntar qual o título da palestra, vocês não vão ver escrito assim: conheça-te a ti mesmo. A minha palestra é sobre o homem integral. Homem, humanidade, ser humano. As mulheres não ficam chateadas comigo, né? Porque se eu pusesse assim, a mulher integral, aí ia ficar bem direcionado, ia ficar meio estranho, né? Então, o homem com H maiúsculo, né? De humanidade. Okay? E agora eu preciso da ajuda dos voluntários. Quem aí já pensou, está com vontade de melhorar de vida, quando desencarnar, já sair daqui melhor, que vai ser minha cobaia, vai ser meu voluntário ou voluntária? Levanta a mão para mim, por favor. 9 pessoas. Tem uma corajosa aqui atrás. Quer dizer, uma pessoa que está disposta aqui, ó. É só para pegar um papel, né? Só para me ajudar, para passar o papel. Aqui, essa aqui é a minha assistente de palco. O que mais? Mais um aqui na frente, ó. Amor, mais um na frente. Vamos, gente. É só uma filipetinha de papel para me ajudar. Aqui, mais um aqui, ó.
Mais um corajoso aqui. O restante, todo mundo está seguindo o conselho de um amigo meu. Querem ir para o umbral. Não é isso? Vocês sabem o que é umbral? Enquanto o pessoal pega o papel aqui. Lá no fundo também, paixão. Vocês sabem o que é umbral ou não? Vocês já ouviram isso aqui na Casa Espírita, umbral? Não? Hã? Fomos convidados. Tem um rapaz que foi lá dar uma palestra para nós e nos convidou. Eu sei teu convite. Amor, tem mais um aqui, ó. O que? Estou te dando bronca? Eu não podia fazer isso? Eu tinha pedido autorização. Ah, tá ruim, gente? Melhorou? Aqui, amor, ali atrás, ó. Melhorou agora o som? Tava ruim, né? Perdão. Toda vez que eu vier esquecer, vocês falam para mim, tá bom? Falta um. Mais um. Aqui. Perceba que está numerado, tá ok? Aí vai ter o sorteio de um carro. Só para quem pegou a Felipe. O centro está bancando, inclusive. Ele riu. Ele era para chorar, não é para rir, não. Estão numeradas, não estão? E para falar de homem integral, tem algumas coisas que são as estruturas muito interessantes. Por quê? A primeira coisa é conheça-te a ti mesmo. Ninguém vai conseguir se tornar melhor. Olha que interessante. Ninguém vai conseguir se tornar melhor se não se conhecer. Não tem como. Pouco ou muito vai precisar se conhecer. Não dá para dar um passo em direção a um futuro melhor para si próprio se você não se conhecer. Lembra da frase da máxima de Jesus? Como que é a máxima de Jesus? Ama o teu próximo. Ele parou no ama o teu próximo? Falou assim, ama o teu próximo, ele falou? Tem muita gente reduzindo essa frase, não tem? Tenho visto escrito por aí, ama o teu próximo, ama o teu próximo. O cara quer reduzir, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Agora, que jeito que eu me amo? É do jeito que eu vou amar meu próximo. Porque ninguém dá nada que não tem. Dá para dar? Eu vou pedir $1 milhão para alguém aqui. Quem não tem como me dar $1 milhão? Quem tem também não, né? Não vai me dar, mas tudo bem. Então, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se a gente não se conhecer, se a gente não se amar, se nós não nos integrarmos em nós mesmos, não dá para fazer muita coisa com isso. Consequentemente, eu não consigo progredir, porque se eu não amar o meu próximo, eu não progrido. Essa é a máxima do Cristo. E não dá para amar o meu próximo de um jeito que eu não sei. Então, não tem como crescer, eu preciso me conhecer para isso. Eu preciso me estruturar para isso. Ok? Homem integral, nós vamos ver numa das frases aí, não estou falando de perfeição não, ele não é perfeito. Olha que interessante. Muita gente fala assim, homem integral. É um homem perfeito. Não. É um homem que está em busca de melhorar a si mesmo. Gente, toda vez que fala homem aqui, pelo amor de Deus, meninas, humanidade, tá? Não vão ficar bravo comigo não, viu? As mulheres estão dominando o mundo, né? Se eu começar a falar isso, se elas ficarem bravas comigo, eu apanho. Não é isso? Quem está com a Filipeta número 1? Por favor, leia para a gente. O conceito de homem integral indica antes um processo que... O conceito de homem integral indica antes um processo do que uma substância. Um processo que tem como meta o aperfeiçoamento espiritual, contingência natural da evolução. Ou seja, nós não estamos falando de uma coisa definida, pronta. Nós estamos falando de uma coisa que é um processo. Okay? Mais ou menos está dentro daquilo também de não ser perfeito, né? Não está definido. Ora, se é um processo, ele já teve começo. Se é um processo, ele vai ter fim? O que vocês acham? Pode ser, né? Pode ser. Pode ser que em algum momento eu diga, beleza, estou dentro, me tornei um homem integral. Aí é o fim daquele processo. Pode ser que eu queira começar uma nova estrutura, um novo processo. Tem alguém que a gente poderia dizer que é um homem integral, já, completo? Que poderia dizer, olha, finalizei meu processo?
como homem integral? Tem alguém? O Kardec perguntou isso para os espíritos. Quando o Kardec estruturou as perguntas no Livro dos Espíritos, para quem tinha alguém daqui que estava no estudo do Livro dos Espíritos? Não? Está fazendo? Tem algumas, né? Não sei se já chegaram nessa questão. Isso. O Kardec pergunta porque fala assim, o que o homem busca, né? Os valores morais, crescimento moral. Qual é o maior ser que já pisou nesse planeta? Que podemos dizer que já chegou lá. Ele falou, Jesus. A partir daquela questão, a doutrina espírita virou religião. Até aquele momento não era religião. Era uma filosofia com bases científicas. A hora que Kardec citou o nome de Jesus, ele atrelou ao cristianismo. E aí as pessoas começaram a tratar a doutrina espírita como religião. Se nós pegarmos definição de religião, não bate muito com o que a gente fala que é a doutrina espírita, não. Se pegar no dicionário, nós não acreditamos naquilo ali como religião. No conceito, religar o homem a Deus, beleza. Mas é um só, o restante, tem um monte de coisa lá que não bate com a doutrina espírita. Interessante isso, né? Mas isso é um outro assunto, outra palestra. Mas o Cristo é o nosso modelo de homem integral, que é o que nós todos devemos seguir, devemos buscar, em todos os sentidos, independente de religião. Tudo bem? 2. Eu vou deixar o rapaz da câmera doidinho hoje. Deve haver uma preocupação da parte dos espíritas em não confundir homem integral com homem perfeito, uma vez que o espiritismo não trabalha a ideia de perfeição, mas de aperfeiçoamento como processo. Nossa, falei dessa, só que eu não falei tudo, né? Tinha um detalhezinho aí, não tinha? Nós trabalhamos com um processo de evolução. A doutrina espírita não acredita que tem um fim, que a gente vai evoluindo e pronto. Nesse sentido, na nossa visão de ser, o Cristo, para nós, é como se fosse um Deus. Mas, na visão científica da coisa, o Cristo está evoluindo. Ninguém para de evoluir. Todos nós evoluímos constantemente. Para aquilo que nós hoje, no nosso cérebro pequenininho, chamamos de infinito. Então, a busca pelo melhor, a busca pelo homem integral, a busca pela perfeição. Ela é contínua, sem pausa. Mas, quando eu devo começar isso? Eu já comecei isso. O que está faltando? Falta eu tomar consciência disso. Então, a proposta, talvez, da palestra de hoje, seja exatamente isso. A gente tomar consciência daquilo que já estamos fazendo. Quando vocês saem de casa num domingo, gostoso, que não está frio, está gostoso, está quentinho, para ir para uma casa espírita como essa, ficar sentado numa cadeira, aguentando aí meia hora, 40 minutos uma pessoa falando na frente de vocês, já é a busca de alguma coisa. É uma troca que vocês estão fazendo hoje com vocês. Podia estar em casa, podia estar assistindo televisão, podia estar indo para um barzinho, que não tem nada demais, não é uma crítica. É uma opção. Opção de aprender alguma coisa nova, de buscar alguma coisa diferente da mesmice. Mas a maior busca que nós devemos fazer constantemente é dentro de nós. Não está fora. A busca do homem integral não está lá fora, está aqui dentro. No conheça-te a ti mesmo. Por isso que eu comecei com a história do conheça-te a ti mesmo. E é sempre, constante. Não é para hoje, não é para amanhã. Para sempre. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, antes que vocês durmam aqui. Daqui a pouco o pessoal começa a dormir, né? Quem aqui já conseguiu se olhar no espelho, o rosto, e verificar, olhar para si mesmo, o seu rosto? Não aquele momento que você penteou o cabelo e faz assim com a cabeça, né? Já viram penteando o cabelo? Para pentear o cabelo faz assim. Você olhou no olho e conseguiu ficar olhando no olho mais de 1 minuto. Levanta a mão para mim, só para eu saber. Quem já se olhou? Só você? Eu vou fazer um desafio para vocês, eu vou perguntar para o Marcos. Posso fazer um desafio? Pode? Depois vocês vão falar para ele e vai falar para mim pelo WhatsApp. Um desafio. Pega um espelho pequenininho, sabe esse espelho de aquele laranja? Aquele espelhinho laranja de R$1,99? É bem pequenininho, né? Coloca o rosto bem perto, que é para não ficar vendo muita coisa não. Só o rosto. 1 minuto, marca no relógio, 1 minuto, 60 segundos, não pode ser menos não. Olhar cada detalhe do teu rosto.
Só isso. Vê quem consegue fazer isso. Depois vocês tragam a resposta para ele, fala para ele, ele vai marcar para ele e fala: Emanuel, naquela assembleia que tinha lá, que tinha mais ou menos umas 60 pessoas, 5 vieram falar comigo que fizeram. 10, 20, 30. Tudo bem? Aceitam o desafio ou não? Quem aceita o desafio aqui? Deixa eu ver, levanta a mão para eu ver quem aceita o desafio. Está testemunho que tem mais de 30 pessoas levantaram a mão. Eu vou ver o percentual depois, viu? Ok? Ótimo. Tá bom? Tem a ver com conheça-te a ti mesmo isso? Você vai olhar o quê? Físico, né? Eu estou pedindo fácil, hein? Não é fácil esse? O que é mais fácil? Olhar para o meu corpo e fazer uma crítica? Ou olhar para a minha alma e fazer uma autocrítica? Qual? O corpo. Barriguinha de chope, né? Torcida, nariz torcido, sobrancelha meia falha, orelha muito grande, pontudinha, verruga na testa, careca. É fácil. Mas para buscar o homem integral, eu preciso olhar para a alma, né? Todo dia, todo dia. Chama-se meditação. Autobusca, autoconhecimento. Tudo bem? Número 3, por favor. Lá no fundo, né? O rapaz vai ficar louco, ele vai me xingar depois que sair daqui. Ele torce, vira o botão, aperta para lá, posso, pronto. Consegue virar aqui, 360 graus? O homem integral é aquele que conhece as leis divinas e é capaz de viver de acordo com elas e, com isso, ampliar permanentemente seus conhecimentos a partir das verdades alcançadas pela ciência, a filosofia e a religião. Uau! Conhecemos as leis divinas? Alguém poderia me dar um exemplo de uma lei divina? Qualquer uma. Não matarás. Está lá num dos 10 mandamentos, não é isso? O que mais? Mais alto. Honrar pai e mãe. Então, o pessoal está citando os 10 mandamentos aqui. O que mais? Isso é lei divina? As leis naturais, um exemplo. As leis da natureza. O ciclo da vida, nascer, viver, morrer. Causa e efeito. Lei divina, causa e efeito? Conhecemos a lei divina, causa e efeito? Estou dando um exemplo de uma, né? Conhecemos ou não? Sim ou não? Sim ou não, gente? Falei que eu ia conversar com vocês, não estou conversando muito, né? Eu estou falando sozinho aqui, ó. Conhecemos a lei de causa e efeito? Na física, um cara, em 1665, chamado Isaac Newton, disse assim, ó, lei de ação e reação. É a terceira lei de Newton, para quem gosta de física aí, né? A cada ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, porém de sentido contrário. O Newton conseguiu ver na matéria, no plano físico, uma frestinha da lei de causa e efeito. Fantástico. É uma lei física. Funciona muito bem no nosso mundo físico aqui. Na quântica não funciona. Na física quântica não funciona. Interessante, né? Lei de causa e efeito. Funciona muito bem no nosso mundinho aqui. Funciona na física quântica. Funciona no plano espiritual, no umbral, nas colônias intermediárias, nosso lar, planos superiores, até onde Emmanuel já foi e outros grandes mestres já foram e contaram para nós em livros. A lei de causa e efeito funciona. Funciona por Cristo. Então, é a lei divina. O que é a lei de causa e efeito nos diz? Que a cada ação, cada causa tem um efeito. Que todo efeito é uma nova causa. Então, é uma sequência, né? Se a causa é inteligente, o efeito é inteligente. Se a causa é burra, o efeito é burro, né? Óbvio. Conhecemos essa lei? Conhecemos, sim ou não? Se não conhecer, agora ficou conhecendo. Nós aplicamos essa lei no nosso dia a dia, sim ou não? Sim, sim. Vivemos plenamente de acordo com essa lei, sim ou não? Não. Um falou sim aqui, olha que mentiroso. A gente sofre os efeitos dela, mas sofre o efeito dela porque não vive de acordo com ela, apesar de conhecer. É isso ou não é isso? Eu tenho uma palestra minha, que eu começo perguntando onde está Deus, né? E eu cito dessa lei. Todo mundo sabe dessa lei, sabe que ela funciona, e, no entanto, a gente continua fazendo coisa errada, sabendo que Deus está vendo, né? Sabe aquela história, Deus está vendo? Deus não está em todo lugar? Caramba, meu. Eu pergunto para as crianças assim, você faz coisa errada perto do teu pai e tua mãe? Eu falo, não, tio, faço não.
e longe. Aí fica assim. Mas você sabe que está errado? Então por que você faz? Então, para ser integral, eu tenho que começar a parar de fazer coisa errada. Aquilo que eu sei que está errado, e vou e faço. Eu sei que está errado, vou e faço. É muito estranho. A gente é muito estranho, né? E sabe que vai sofrer as consequências, como ele falou, né? Nós sentimos as consequências da lei de causa e efeito. Vamos ter o efeito daquilo, mas a gente faz, a gente é teimoso. Parece que gosta de apanhar, né? Então, ainda estamos no processo. Tomar conhecimento da lei divina e vivenciá-las. Não basta tomar conhecimento das leis divinas. Em todos os planos, religião, filosofia, que é o pensamento do conhecimento, e ciência. Vou pegar meu carro e vou andar 120 por hora numa pista que não comporta, olha o engenheiro ali, ó, que não comporta nem 80, legal? Beleza? O que a ciência diz para mim? Que naquela curva eu vou capotar o carro. Aumenta a probabilidade de eu capotar aquele carro. Aí eu capoto o carro. Me estouro, desencarno. Chego no plano espiritual, estão gritando no meu ouvido: suicida, suicida, que nem fizeram com o André Luiz lá. Leram o Nosso Lar? Quem leu o Nosso Lar aqui? Deixa eu ver. Tá bom, ó. Então quem leu sabe que lá ficaram chamando ele de suicida. Ele falou: eu não sou suicida. Eu morri numa mesa de cirurgia. Suicida, e ele não sabia por quê. É o famoso suicídio inconsciente. Tem um escritor espírita, me perdoe, agora eu não lembro o nome dele, ele diz que todos somos suicidas inconscientes, por causa dessa lei. Tem muita coisa que a gente faz, toma conhecimento, sabe, quando eu estou fazendo? A gente bebe demais? Não. Come demais? Sim ou não? Sim, sim ou não? Eu não ouvi. A gente come demais, sim ou não? Pensei que fosse só eu. Se alimenta mal, sim ou não? E não alimenta o espírito, sim ou não? Quantas vezes tomando banho por dia? Uma? Duas? Vou começar. Quem toma pelo menos 4 vezes por dia? Média de 4, média. Abaixando. 3? Eu vou levantar a mão. Eu tomo uma média de 3 banhos por dia. Não gasto água, que é uma beleza. Ó, tá mais um ali. 2 banhos por dia em média, média. Aí melhorou, é. É a média brasileira, são 2 banhos, viu, gente? Na Itália é 1 por semana. É muito frio. 1 banho por dia, média. Vou parar aqui. Vou perguntar. Ela fala: não, eu sou suíço, acabei de chegar agora. Beleza, tudo bem. Cuidamos do corpo, todo dia a gente toma um banho. Ó, dentro de uma casa religiosa, isso aqui não vai dar certo, mas se você faz aí fora, quantas vezes por dia vocês fazem uma oração em média? 3 vezes por dia? 2 vezes? 1? A turma do 2, do 3 não levantou a mão 2, 3 vezes não, por quê? Quantas vezes por dia levantou? 2 banhos e 2 vezes por dia foi oração. E 2 banhos também por dia. Deus te abençoe. Você vai para o nosso lar, direto. Você e os outros que pegaram o papel. Não dá, gente, ó. Não dá mais. O Emmanuel, o mentor do Chico, nos disse o seguinte: depois de 2 palestras, 2 contatos com o Evangelho do Cristo, você não tem mais desculpa para dizer que não sabia. Não dá mais, gente, ó. Não dá mais para cuidar só do corpo. Temos que cuidar do corpo? Sim ou não? Nós estamos cuidando do corpo? Não. Não estamos. E, consequentemente, não cuidamos da nossa alma, de nós. O corpo ainda vai chegar uma hora que ele vai para o buraco, né? Ou cremado, conforme a opção de cada um. For cremar 72 horas, tá? Se pedir para cremar. Mas a alma é eterna. É para sempre. Vamos cuidar, gente. Vamos cuidar de nós. A busca pelo homem integral é o cuidado que a gente tem com a gente, em todos os sentidos. No corpo, físico e no espírito. Não dá mais para tomar 2, 3 banhos por dia, usar perfumes, maquiagens, chapinha, batom, etc, etc, etc. Roupas bonitinhas. Isso é sepulcro caiado, como Jesus dizia, né? Tem que cuidar por dentro também. Começar a pensar no outro, começar a pensar em si mesmo, começar a olhar com outro olhar as pessoas, falar mais manso, ter mais paciência. Ok? Eu não estou dando uma advertência para vocês não, hein, pessoal? Quem é o primeiro que escuta o que eu estou falando? Quem é a primeira pessoa nesse salão que escuta o que eu estou falando? Eu, ó, aqui, ó. Beleza? Quarto, né? Está acabando. Quarto. Olha lá, ali no fundo, por favor.
Eu devia estar usando minha esposa para carregar o microfone para lá e para cá, né? O homem integral conhece a harmonia cósmica e está conscientizado a respeito de suas características. Está consciente do processo evolutivo, da visão sistêmica do mundo. O homem integral está integrado. Dá uma olhada aqui, ó. Esse ambiente. Aqui tem um volume de ar aqui, não tem? Estamos todos respirando esse mesmo ar. Se tiver alguém gripado aqui, aumenta a possibilidade de passar gripe para os outros, o vírus. Se a outra pessoa ficar gripada ou não, é outra história, né? Porque para estar gripado, você tem que... Seus anticorpos podem não matar aquele. Pode até que matem, né? Mas vamos ter contato com o vírus. A gente diminui isso para uma sala menor, para o núcleo familiar. Então, nós estamos integrados à nossa família, ao filho, ao marido, à esposa. Estamos? Sabemos a necessidade deles? Constantemente? Nos ocupamos com isso? Alguma parte. Quantos por cento? A história do banho. Cuido mais de mim ou cuido mais daqueles que estão à minha volta? Cuido dos que estão à minha volta na medida que eu cuido de mim? Ou sou relaxado com eles? Ou sou relaxado demais comigo e só penso neles? Como é que está? Meio a meio. Tem que estar equilibrado, entenderam? É equilíbrio. À medida que eu cuido de mim, eu tenho que cuidar do meu semelhante. Por isso que eu amo o teu próximo como a ti mesmo. Porque a hora que eu relaxo comigo, há uma grande tendência de eu relaxar com o meu semelhante. Mães vão falar para mim, ah, não. A mãe, o filho nasce, ela se esquece de si e vai cuidar do filho. Não funciona. Não querem me escutar? Abre a internet e pesquisa. Todos os grandes pesquisadores na área da família. Todas as mães pesquisadoras, todos os cientistas pesquisadores, todos os livros de autoajuda dizem o seguinte, mãe, continue cuidando de você porque você vai abandonar o teu filho. Há uma tendência da mãe achar que ela tem que se abandonar para cuidar do filho. Não funciona. Vai relaxar. Por quê? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Você não vai conseguir dar para ele aquilo que você não está dando. É claro, vai ter noites que vai perder noite de sono por causa do teu filho. Né? Mas a constância do integrado, que é aquele processo constante, não dá. Não dá para ser toda noite. Dá, mães. Quem é mãe aqui? Você ficou sem dormir? Quem é mãe que já ficou sem dormir uma noite por causa do filho? As mães todas vão levantar a mão. Mas todas as noites, mães, dá para ficar? O que vai acontecer? Hã? Você vai conseguir cuidar dele depois de 3 noites sem dormir? Simples assim. Ok? Então, ó, você tem que estar integrando. Teu núcleo familiar está integrado? Tô. No teu núcleo religioso está integrado? Tô? Tá ou não tá? Ixi. Estão integrados no núcleo religioso? Hã? Sim ou não? Então, na escola, no trabalho. O trabalho é bom, né? Você não vê a hora de chegar sexta-feira para vazar, né? É o ganha-pão, gente. Ok? É muito sério isso, pessoal. Não é para viver em função do outro. Viver integrado com o outro. O próximo, por favor. É o número 5, não é isso? Vem cá. Oi? Não, vamos ver. Ele falou que não precisa não do microfone, não. O homem integral tem consciência de si mesmo, em sua dimensão física, mental e espiritual, não descuidando-se de aperfeiçoar sempre. Eu acho que o próximo tem uma frase que intitulava o Emmanuel, mas não é dele. De estudar sempre, constantemente. Estudar como se fosse viver eternamente. A gente vai viver eternamente, né? Quem disse essa frase não sabia disso. E viver como se fosse morrer amanhã. Viver o presente. Alguns têm a mania de querer viver o futuro. O futuro a gente planeja, baseado nas coisas do passado. Nos erros, gente, a gente aprende com os erros? Sim ou não? A gente aprende só com os erros? Ah, tá. Vamos aprender com os acertos. Ó, a gente aprende muito mais com acerto. Quantas vezes por dia eu acerto no meu dia? Meu dia tem 24 horas. Quantas coisas eu faço durante o dia? Eu tenho tendência a dizer que eu errei o dia inteiro. É verdade isso? Eu tenho uma mãe uma vez que levanta de manhã, faz café e leva os filhos na escola. Ela esqueceu de pôr o lanche da criança. Nossa, para ela acabou o mundo. Ela achou que ela errou. E aquilo, eu falei, peraí, você levantou cedo, tomou teu banho, deu banho nas crianças, fez o café das crianças, pôs as crianças para ir para a escola, esqueceu o lanche. Um erro em um monte de acerto. A gente tem essa tendência
De novo, o sapinho lá, ó, ele não vai conseguir, não vai conseguir. A puxão negativo. Por quê? Porque a gente quer melhorar. Mas cuidado com o peso que dá os erros. É importante aprender com os erros? Claro. Mas não podemos dar importância demais e achar que só se aprende com erro. E tem gente que escreve isso. A gente só aprende com os erros. Não é verdade, não. A gente aprende o tempo todo. Precisamos resgatar isso. Aquilo que temos de positivo, de certo, que está dando certo, continuar dando certo. Viver de passado? Não dá. Viver de futuro? Não dá. É o presente, uma dádiva divina. Usar o passado, sim. Planejar o futuro, sim, mas viver o presente. Ok? O próximo? O homem integral tem consciência de que é essencialmente espírito e da significação do trabalho permanente de construção da identidade cósmica com o Criador. Somos espírito ou estamos espírito? Somos espírito. Tem algum José aqui? Antônio? Manuel? Maria? Maria, chama Maria. Mas duas Maria? Maria tem bastante. Ana? Vou dar uma notícia para vocês. Vocês não são nem Maria nem Ana. Vocês estão Maria, estão Ana. Eu estou Emanuel. É isso ou não é? Vocês já pararam para pensar o quanto isso é importante? Que a gente veio de lá, nós somos de lá do plano espiritual, estamos encarnados. Eu falo que a gente não consegue fazer isso em inglês, né? Eu dou aula de inglês. Então eu tentei fazer isso em inglês, dá um nó, tem que ficar explicando meia hora. Porque o verbo é o mesmo, né? Ser e estar é um só. O famoso verbo to be. Então não dá para fazer. Nós somos do plano espiritual. Estamos encarnados num período curtinho. Mesmo aqui quem está perto dos 100 anos sabe que é muito curto o tempo. Vocês imaginam, para um ser que já teve 20, 30 encarnações aí, ó, cada uma aí de 70, 100 anos, ficou mais uns 200 anos no plano espiritual. Olha quanto tempo a gente tem de existência no mínimo aí, ó. Muito chão, né? E hoje estamos aqui um período de 70, 80, 100 anos, mais um períodozinho, mais umzinho que vai passar e daqui a pouco tem outro. Se a gente começar a viver assim, a gente vai ver o quanto a gente é grande e vai se preocupar menos com essas besteiras da vida, com orgulho, com inveja, com ciúme porque a outra está com a roupa melhor, ou porque o outro conseguiu o cargo que eu não consegui. O outro tem dinheiro, eu não tenho. A casa aqui é maior que a minha que está lá. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é muito passageiro. Vamos nos ocupar e não nos preocupar com coisas mais importantes. Conosco como ser e com os nossos irmãos semelhantes que precisam da nossa ajuda. Beleza? O próximo? Que número que é o próximo? 7. O homem integral é sábio, e sábio é o homem que sabe alguma coisa sobre tudo e tudo sobre alguma coisa. Mas mais sábio ainda é aquele que estuda como se fosse viver eternamente e vive como se fosse morrer amanhã. Essa frase eu encontrei há algum tempo, já conheço. Sábio é o homem que sabe alguma coisa sobre tudo e tudo sobre alguma coisa. Mas mais sábio ainda é aquele que vive, que estuda como se fosse viver eternamente e vive como se fosse morrer amanhã. Muitas pessoas intitulam ela ao Emmanuel. O Emmanuel citou essa frase no livro dele. Outras ao Zampol, Fioravante Zampol. Eu não consegui achar efetivamente algum livro que tivesse realmente o autor da frase. É uma pena, porque é uma frase excepcional. E é isso. Não tem muito o que falar. Ela por si só já diz isso. E nós sabemos que vamos viver eternamente. Então, gente, vamos continuar estudando. Não vamos parar, não. Tem gente que para, né? Não, me aposentei. Ô, gente, aposenta o corpo. Não pode aposentar espírito. O espírito é eterno, vai trabalhar eternamente. Beleza? Tudo bem? Próximo? Os conflitos degenerativos da sociedade tendem a desaparecer, especialmente quando o homem, em se encontrando consigo mesmo, harmonize o seu cosmo individual, o micro, colaborando para o equilíbrio do universo social, o macro, no qual se movimenta. Joana de Ângeles. Essa frase, alguma das frases que estão aí, foram tiradas do livro Homem Integral, do Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo. Aconselho vocês a leitura, que é maravilhoso, é fantástico e dá uma visão muito clara para a gente do que fazer, do que buscar, efetivamente, ok? E aqui ela nos dá uma esperança. E a gente tem uma tendência ao negativismo, né? Achar que as coisas estão ruins, trocou o governo, esse aí também não vai dar certo, já está caindo ministro, que o mundo a si mesmo. Gente, vamos parar com isso. Esse universo nosso, ele não foi criado ao acaso. E se vocês não querem acreditar nisso porque os espíritos estão nos dizendo, acreditar num cientista chamado Albert Einstein, que diz o seguinte: Deus não joga dados com o universo. O
O que quis dizer com isso? Que Deus não pega um monte de dados e joga, e olha pelo resultado e vai fazer alguma coisa. Beleza, agora joga de novo na sorte. Não. Se nós olharmos a estrutura científica do cosmos, dos planetas, das relações entre os planetas, das estrelas, dos sistemas solares, a gente vê que tem leis que estão agindo, que estão cuidando. Há uma inteligência por trás. É por isso que quando Kardec perguntou para os espíritos o que era Deus, eles simplesmente disseram para ele, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A causa de tudo. Por quê? Está cuidando disso. Existe uma inteligência por trás que nós chamamos de Deus. Então, não pense que o que está acontecendo aqui não tem espíritos protetores, seres assim extremamente evoluídos que não estão olhando, que não estão cuidando. Está tudo certo. As coisas ruins que estão acontecendo são consequência dos nossos atos. Por isso que nos incomodam. Quando não nos incomoda é porque provavelmente a gente não participou muito daquilo. Não estava muito próximo daquilo. Mas quando incomoda, pode ter certeza. Lei de causa e efeito. É efeito de alguma causa, desta ou de outra vida. E se nós tivermos a coragem de olharmos para dentro de nós, não só para o espelhinho que eu propus aqui, mas para dentro de nós vamos encontrar muitas coisas que nós fizemos lá atrás e que agora estamos recebendo a resposta daquilo. Quem votou certo desde os 16, desde os 18 anos aqui? Quem não se arrependeu no voto que fez? Quem hoje não teria votado diferente, tivesse 20 anos atrás? Nós estamos vivendo uma democracia, todos os nossos governantes que passou por todo esse tempo todo, fomos nós que colocamos lá. Aí alguns vão falar, não, eu nunca votei em nenhum desses que estão aí. Nenhum cargo. Vereador, prefeito, governador, político. Então, as consequências de nós... Quem nunca jogou um papel de bala no chão? Quem nunca deu uma buzinada perto do hospital? Não atendeu um celular enquanto dirigia? Os nossos pequenos furtos da vida que nós fazemos constantemente. E a consequência é natural nos processos. Porque isso é uma energia que gera de consequência natural dos nossos atos. E volta, gente. Tudo volta. Tem mais um, não tem? Nós nos preocupamos mais com a parte intelectual e cognitiva de nossas crianças e deixamos de lado, muitas vezes, a parte espiritual, esquecendo que elas são corpo, mente e espírito. Verdade ou mentira? É verdade ou mentira? Eu dou aula para crianças de todas as idades, né? Tenho crianças de 6 até 60 anos de idade. E eu vejo as crianças mesmo, né, de 6 a 12 anos. Eu vejo a preocupação nossa na escola, PEB 1, para quem sabe, escola infantil, Fundamental 1, e nas ciências, na matemática, na língua portuguesa. Mas eu vejo uma coisa muito bacana lá na nossa escola, as professoras já introduzindo os valores morais. Quando vai falar, por exemplo, de ciência, fala do corpo, já começa a contar do respeito, etc. Bacana. Mas ainda está longe. Está longe. Nós precisávamos... Não, vou melhorar a minha fala. Nós precisamos urgentemente mudar o nosso olhar da educação das nossas crianças. Urgente. A gente tinha vi um padre fazendo isso, né? Um sermão de um padre. E ele disse o seguinte... Pediu para levantar quem tinha menos de 16 anos. Levantaram 2 pessoas, estava lotado. Tinha umas 300 pessoas. 2 pessoas. Aí ele falou para todos os pais e mães, né? Isso é um padre que fez isso numa igreja. Isso acontece em todos os templos religiosos. Ele falou o seguinte, se o seu filho falar que não vai à escola amanhã de manhã, o que você fala para ele? O que vocês falam para os filhos de vocês? Ele não vai à escola amanhã. Ele fala, não vou. Seu filho tem 10 anos de idade. Ele fala, não vou à escola amanhã. O que você fala para ele? Hein? Não ouvi. Eu quero usar drogas amanhã. 10 anos, 11 anos. Eu vou fumar. Vou tomar uma cerveja. Pode? Eu não vou à casa espírita para assistir às aulas de evangelização infantil. Eu sou espírita. Pode? Pode. Eu não vou à igreja, sou católico. Eu não vou à igreja amanhã na missa com você, mamãe. Pode? Pode. 99% dos pais falam, pode. Com isso eu estou dizendo que você tem que obrigar teu filho? Não, você apenas tem regras de vida que você precisa conduzir teu filho. Lamento informá-los. Nós somos responsáveis pelas crianças que Deus coloca em nossas mãos. Seja através da nossa barriga ou não. Se eu tenho e sinto a obrigação de lhe dar todas o
conhecimento erudito, todo conhecimento científico, todo conhecimento filosófico, tenho também que lhe dar o conhecimento das leis morais. Por isso que a doutrina espírita é uma filosofia com bases científicas e consequências ético-morais. Consequências. Esse é o ponto principal para o homem integral. Ele sabe, tem consciência que terá consequências dos seus atos, de negligência ou de excesso. Então busca o equilíbrio. Vamos buscar o equilíbrio na nossa vida, que a gente vai se dar melhor, cada vez mais. Alguma pergunta? Não? Então, muito obrigado. Que Jesus continue nos abençoando, nos iluminando, nos fortalecendo, para a gente continuar melhorando cada vez mais. E parabéns por estar aqui hoje no domingo, esse horário, viu? Muito obrigado, gente.